Imagem em plano aberto do Big Ben. Ao centro, aparece o logotipo da Lei Rouanet. Em letras brancas, aparece o texto: Ministério da Cultura, Cicobi e Virgínia apresentam. Patrocínio: Cicobi, Virgínia, Cocamar, Plant Center e Fort Greene. Fomento à Cultura. Instituto Cultural Ingá. Realização: Cidades Históricas e Ministério da Cultura. Na sequência, imagens antigas de homens discursando. A confiança nas potencialidades do nosso país por parte dos nossos atuais dirigentes. Esta solidariedade de todos vocês nesta nossa grande família. E por fim, a bravura deste povo generoso que com suas mãos calejadas, com muito amor e muita devoção, construíram esse norte do Paraná. Próximo a uma casa, surge um homem jovem de terno cinza. Ele tem cabelos castanhos curtos, barba e usa óculos. É Miguel Fernando. Ele tira do bolso um relógio antigo e o observa. Corte para imagens do Big Ben. Miguel entra na casa e observa documentos antigos. Muitos responderam ao chamado e acreditaram em um destino ainda em formação. Vídeo em preto e branco de uma antiga estação de trem, cheia de pessoas. Ao fundo, no alto da estação, é possível ler a palavra Londrina. Essa não é apenas a história de uma empresa. Trata-se da vida de homens e mulheres que enfrentaram o desconhecido em meio às clareiras abertas nas chamadas frentes pioneiras. Diante da magnitude dos desafios, não bastaria apenas capacidade de investimento. Seria preciso influência, organização e expressivo conhecimento técnico. Miguel está sentado entre duas janelas, atrás de uma escrivaninha de madeira. Sobre a mesa, há documentos antigos. A partir de um inédito conjunto de documentos, novos contextos serão acoplados à trajetória da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Anteriormente conhecida como Companhia de Terras Norte do Paraná, o seu sucesso caracteriza-se por uma aventura planejada. Das terras altas escocesas ao solo vermelho do interior do Paraná, uma verdadeira epopeia se faz necessária para compreender as origens que culminaram em um dos maiores empreendimentos imobiliários da história. Imagens rápidas de documentos históricos, fotos e vídeos em preto e branco e imagens da cidade de Londres. Ao centro, em letras douradas, surge o título Epopeia em Terras Roxas, o centenário da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. No canto superior esquerdo, em vermelho, lê-se Fase Britânica. Era 1923. E o então presidente Arthur da Silva Bernardes buscava recursos internacionais para equacionar os débitos do Brasil. A fim de avaliar a liquidez do país, uma comitiva britânica desembarcou no Porto de Santos em dezembro daquele ano. A missão veio ao Brasil num contexto em que o país estava muito endividado, com uma recessão econômica e demandava mais um empréstimo dos bancos britânicos. É nesse contexto que a missão vem para aferir a potencialidade do país em honrar com esses compromissos no caso da concessão desse novo empréstimo.
Composta por investidores internacionais, a missão inglesa, ou Montague, como ficou conhecida, recomendaria profundas modificações na estrutura política e econômica do Brasil. Era parte da tentativa final, o suspiro final de manutenção da preeminência econômica britânica na América do Sul. E o Lord Lovat, o que é fundamental para essa história, é que como a missão Montague é um negócio muito secundário, foi o que trouxe ele aqui, mas era só um bilhete de luxo para ele ver o negócio dele. O Montague era amigo dele, os dois da Câmara do Lorde, e que o Lord Lovat largou aquilo lá no Rio de Janeiro, catou o trem e foi direto para Cambará. Ele era um grande investidor em empreendimentos internacionais do Império Britânico. Simon Joseph Fraser, o Lord Lovat, foi um típico explorador das eras vitoriana, eduardiana e georgiana. Ao interpretar os eventos contidos em sua biografia, temos parâmetros para entender de forma mais ampliada as razões que o motivaram a implementar um grandioso empreendimento no interior do Paraná. Imagem aérea de um lago cercado por colinas verdes. À beira da água, ruínas de um castelo de pedra. Na tela lê-se Inverness, Escócia. Inverness fica no nordeste da Escócia. A cidade é mundialmente conhecida pelo mito do monstro do Lago Ness e, claro, por estar situada nas terras altas, as emblemáticas Highlands. O tradicional território do clã Fraser de Lovat se encontra ao centro das Highlands, de onde seus membros dominaram a política e se envolveram em conflitos ao longo de 700 anos. E então ele estava guiando o clã Fraser, no qual se via o começo do declínio do Império Britânico. Mas ele aproveitou e colheu as recompensas. Os aristocratas tiveram papel muito importante na sociedade britânica ao longo dos últimos 1500 anos. Então não era só um título, era reconhecimento da contribuição dessas pessoas para a sociedade. O Lovat misturava com grande competência as funções de político, no caso dele, uma posição política não derivada do voto, mas da condição de nobre. Ele era herói de guerra e ele era amigo de jogar hóquei no Palácio de Buckingham, mas eu acho que a grande capacidade do Lovat era de reconhecer negócios onde as pessoas não viam. Ele podia ter permanecido aqui. A família tinha grandes propriedades rurais naquele período, mas, ao invés, ele escolheu se jogar no mundo. Miguel aparece de costas, em pé, no meio de um campo arado e árvores sem folhas. Ele veste um terno claro e observa um grande lago à sua frente. Ao fundo, colinas baixas recortam o horizonte sob um céu azul com nuvens. Dentre outras iniciativas, coordenou uma operação na África por meio da Sudan Plantation Syndicate, no início do século XX. Friedrich Eckstein era alemão. Ainda jovem, ele migrou para a colônia britânica do Cabo. Lá, o irmão dele coordenava as empresas de mineração de diamantes e de ouro. Pouco tempo depois, o Friedrich Eckstein assume os negócios e se torna o magnata dos diamantes. E essa empresa foi procurada por um norte-americano que havia feito uma expedição para o Sudão visando o plantio de algodão irrigado para exportar para as indústrias têxteis da Inglaterra. Durante 3 anos eles fazem essas experiências. Em 1907 eles resolvem então criar a Sudan Plantation. Nesse mesmo ano, em 1907, surge então Lord Lovat, que fez o link entre essa empresa com o alto escalão do governo britânico, com o objetivo de atrair investidores. Bem, o Sudão era um protetorado inglês e houve muita resistência dos governadores em permitir que os ingleses explorassem. E em relação à irrigação, o Egito tinha problemas com isso também, porque as águas do Nilo que iriam irrigar o Sudão terminariam no Egito. Imagens de Londres. Uma estátua feminina ao lado de um leão,
com o monumento à Rainha Vitória ao fundo. Na tela, lê-se: Londres, Inglaterra. Corte para uma vista ampla do Palácio de Buckingham e do Memorial à frente. Em seguida, imagem aérea de um grande edifício curvo. Na tela aparece o texto: London Wall Buildings, Centro Financeiro de Londres. Foi com este contexto que Lord Lovat integrou a missão Montague. Com outros objetivos, o aristocrata deixou as agendas oficiais de lado e seguiu rumo a um novo destino: o norte do Paraná. Mapa antigo, em tons amarelados, com rios e cidades marcadas, mostra a região norte do Paraná e áreas do estado de São Paulo. Por um dia só, 10 de janeiro de 24. Mas foi a impressão suficiente, desde 1920, o grupo de Cambará já tinha uma concessão ferroviária do Paraná. Já tinha um pedaço da ferrovia em operação. Após ingressar no estado do Paraná, Lord Lovat ficou maravilhado com as propriedades rurais. Em Cambará, o aristocrata conheceu a fazenda Água do Bugre, de Antônio Barbosa Ferraz Júnior. Debruçado em um mapa da região exposto sobre a mesa de bilhar, discutiu o escoamento das produções com Gastão de Mesquita Filho, engenheiro responsável pelas obras da linha férrea até a cidade paulista de Ourinhos, de onde seguiriam os despachos ao Porto de Santos. Ele ficou ao entusiasmo. O Lovat pensava estrategicamente, que ele pensava em longo prazo. Ainda no início de 1924, o escocês expediu um comunicado validando as expectativas ao seu executivo, Arthur Hugh Miller Thomas. Quando voltou para São Paulo, a figura que recebeu ele era um homem inglês chamado Thomas Muir, que era diretor do Banco Comercial. E ele providenciou um jantar no Hotel Esplanada com o João Domingos Sampaio. E o João Domingos Sampaio era o quê? Ele era presidente de uma companhia colonizadora, ele era senador estadual. Então o Lovat contratou o João Domingos Sampaio de cara. Antes de tudo, ele contratou e mandou o Arthur Thomas, que veio direto tratar com ele. Quando o Arthur Thomas voltou para Londres para tirar umas férias, ele encontrou o Lord Lovat em Oxford Street. O Lord Lovat se perguntou: você não quer ir para o Brasil? E ele estava sozinho no meio do deserto lá no Sudão, sem muito contato. Ele falou: claro que eu vou. Bem aqui, no Centro Financeiro de Londres, Lord Lovat funda a Brazil Plantation Syndicate em 25 de abril de 1924. Com as estratégias se delineando, o escocês viabilizou aquela empresa por meio de um robusto aporte feito pelo multimilionário Frederick Eckstein. Imagem de um recorte de jornal antigo, em preto e branco, com texto em inglês. Na sequência, o texto aparece traduzido em português, destacando nomes de empresários e diretores ligados a investimentos no Brasil. O Syndicate fazia, só trocou o nome do país. Antes que acabasse o primeiro, deu-se a constatação de que aquilo era um negócio impossível e fracassado. Por quê? Porque você na condição do trópico, você não conseguia controlar a reprodução das sementes. As abelhas hiberidizavam, os insetos polinizavam, e aquilo lá não tinha jeito de controlar. Tendo a empresa britânica obtido autorização para operar no Brasil, os acionistas concluíram que era preciso criar uma nova organização em território nacional. Foi assim que, com o aporte de mais 150 investidores, surgiu a Paraná Plantations Limited, no início de 1925. Era o projeto para fazer um desenvolvimento regional, para ganhar dinheiro, não com a terra comparada, mas revendendo a terra e fazendo uma ferrovia que transportava toda a riqueza que aquela região produzisse. Do Reino Unido, o aristocrata escocês e seus sócios avaliaram as oportunidades distribuídas pelo norte do Paraná, onde a Companhia Marcondes também possuía a concessão de terras. Mas, neste caso, as propriedades estavam fragilizadas por seus contratos. Qual é a diferença de propriedade em concessão?
Concessão é: eu te concedo alguma coisa, você tem um direito tal, se você não cumprir, eu retomo. E os eventuais compradores de terra ficavam no meio de um conflito jurídico. Então, qual foi a operação que o João Domingues Sampaio combinou com o governador do Paraná e que foi feita? A Brasil Plantation Syndicate fez um empréstimo para Marcondes, cuja garantia era a concessão, né? E a Marcondes não se desempenhou, daí eles fizeram a proposta de: muito bem, eu compro a concessão inteira, desde que você vá no governo do Paraná e a gente devolva a concessão, o governo do Paraná nos venda. A partir daquele momento, as atenções do grupo britânico se voltaram em definitivo para os promissores negócios no interior do Brasil. E, diante das articulações decisivas daquela rede que se formava além do Atlântico, surgiu uma empresa subsidiária: a Companhia de Terras Norte do Paraná. Miguel está em uma estrada de terra cercada por mata fechada. Ele usa camisa azul e chapéu, visto de costas. A luz do sol atravessa as árvores e ilumina o caminho à frente. Registrada em 24 de setembro de 1925, coube ao influente advogado Antônio de Moraes Barros assumir sua presidência. Ele fazia parte no escritório de advocacia em São Paulo, em que o sócio dele, eu acho que cuidava da parte societária, e ele era especialista em terras. O Antônio de Moraes Barros era filho do irmão do Prudente de Moraes. A filha do Antônio de Moraes Barros, a Isa, era casada com o Gastão, então você tem aí também relações familiares. E tem uma coisa que é o seguinte: o Gastão sabia andar no mato e o Antônio de Moraes Barros sabia andar muito no mato. E o Lorde Lobo também tinha uma paixão por mata. Então, o que aconteceu ali é que os planos que eles fizeram não envolviam só o projeto de colonização ou não. Eles tinham um plano de desenvolvimento completo. A Companhia de Terras Norte do Paraná é criada no contexto brasileiro para poder trabalhar com a legislação e toda a burocracia nacional. Miguel sai de um edifício histórico. Na parede, lê-se London Wall Buildings. Ele caminha pela calçada de terno cinza, cachecol e óculos. Ao fundo, ônibus vermelhos e o movimento da cidade de Londres. Corte para a imagem de um jornal antigo, em preto e branco. O título O Dia ocupa o topo da página, em 16 de com outubro manchetes de sobre o Brasil e o Paraná. 1925, a Companhia Marcondes renunciou à concessão de suas áreas ao governo do estado, que, por sua vez, as vendeu à recém-criada Companhia de Terras Norte do Paraná. De volta ao Brasil, o Thomas se juntou ao Antônio Moraes Barros e foram cuidar de transformar as terras de concessão em propriedade. E para medir? Então foi um longo trabalho de quase 3 anos. Os ingleses contrataram o Alexandre Beltrão para fazer o levantamento, não de toda a terra, mas de todo o perímetro dela. Então ele inicia o trabalho em julho de 25, pelo rio Parapanema, e ele abre um picadão norte e sul até o rio Ivaí. Depois ele sobe o rio Ivaí e o rio Bom. No começo ele tinha horror de comer macaco, mas a fome era maior, né? E ele disse que foi muito árduo o trabalho dele. E os homens se machucaram, e tinha que ter os mateiros, os que puxavam a corrente para medir. Às vezes à noite ele disse que tinha que conversar com um, com o outro, porque eles estavam com pânico. Em novembro de 27, o Alexandre vai mostrar todos os relatórios que ele produziu, os mapas, os levantamentos, ao Lord Lovat e a Arthur Thomas. Eles marcaram uma reunião na casa do Francisco Beltrão, que era irmão do Alexandre Beltrão. Isso se deu em Curitiba. Foi nessa reunião que eles cravam a compra de algumas áreas. As duas grandes áreas adquiridas pelo grupo britânico encontram-se entre os rios Ivaí, Tibagi e Paranapanema. Além delas, ainda na década de 1920, outras incorporaram o seu patrimônio, que passou a totalizar
515 mil alqueires paulistas. Esta porção do território paranaense era uma incógnita nos mapas contemporâneos. Então, se dizia que isso era um vazio, apesar da gente saber que a história não é bem assim. As companhias que abriram o norte do Paraná, e dentre elas a Companhia de Terras, fizeram um movimento de aceleração da conquista do território. Mesmo sendo fértil, o norte do Paraná ainda era uma região de difícil acesso. Com conexões precárias, os investidores precisavam incrementar aquele negócio. A Estrada de Terra faz parte, então, desse projeto agroimobiliário. E a ferrovia tinha chegado à fronteira de São Paulo com o Paraná. O pessoal de Cambará tinha uma boa ideia, a ferrovia é certa, mas não tinha grana para tocar uma ferrovia. A ferrovia é muito mais cara do que a terra. A linha férrea, que havia sido iniciada anos antes por um grupo de cafeicultores em Cambará, permanecia estagnada. Lord Lovat conhecia em detalhes aquele projeto liderado por Barbosa Ferraz e Willie Davids e, portanto, sabia o quão essencial era para o sucesso de sua operação imobiliária. Sem recursos para que as obras fossem concluídas, em 1928, o governo do Paraná concedeu aos britânicos o direito de explorar a ferrovia em formação. O que aconteceu com o Gastão de Souza Mesquita Filho foi que não vendeu as ações dele, foi ser transformado num microminoritário. Foi uma mão na roda, porque ele pôde conhecer uma administração de ferrovia muito melhor que a que ele mesmo fazia. A construção da ferrovia segue a abertura das cidades e há um planejamento coordenado das regiões. A Paraná Plantations era só uma holding que controlava as duas e a operação era integralmente local. O que é curioso, importante e pouco comum nesse negócio é uma combinação de competências empresariais inglesas, brasileiras e condições legais e institucionais brasileiras, porque esse foi um dos segredos da operação. Sobre uma mesa de madeira, plantas antigas e mapas amarelados estão abertos. Mãos folheiam um estojo de instrumentos de medição e desenho. Corte para imagens antigas, em preto e branco, de mata fechada. Árvores altas e densas ocupam toda a paisagem. Homens surgem ao lado de uma árvore gigantesca. Eles posam e caminham ao redor do tronco, destacando seu tamanho monumental. Em outra imagem, homens trabalham com machados, golpeando a árvore. O tronco é grosso e ocupa quase toda a tela. A sequência retorna ao presente. Miguel caminha por uma estrada de terra cercada por mata verde. Ele usa camisa azul, calça clara e chapéu. Juntamente dos mapas atualizados, a equipe da Companhia de Terras se aventurou na densa e traiçoeira floresta. Machadeiros, mateiros, agrimensores, além de outros técnicos e práticos, abriram picadas que se tornaram clareiras e deram espaço às futuras cidades. A chegada aqui foi uma chegada muito difícil. Eles estavam caminhando, eles tinham que enfrentar uma mata, um lugar desconhecido. Foram pessoas muito corajosas. Tivemos assim um marco histórico aqui em Londrina que ficou conhecida como Caravana dos Desbravadores, que era chefiada pelo George Craig Smith, que era um funcionário da Companhia de Terras Norte do Paraná. Ele trouxe um agrimensor que era o Alexandre Rasgulaeff. A caravana chegou dia 21 de agosto de 1929. Você não tinha estradas exatamente, né? Você tinha, assim, estradas. Você tinha caminhos, né? A gente tinha alguns caminhos. Eles encontraram essa clareira e ali permaneceram. E em 5 anos a gente vai ter
a criação do município de Londrina. Teve como ponto de partida o antigo patrimônio Três Bocas, que depois viria a se chamar Londrina. E a partir daí eles começaram o projeto de colonização com lotes relativamente pequenos. A versão, que é a versão clássica, é a questão do João Sampaio, né? Que então, em um jantar com várias pessoas, nomina esse lugar aqui como Londrina, filha de Londres. Aí ele foi transformado em agente exclusivo para negociações com o japonês e ele acabou sendo o vendedor dos primeiros 2 lotes da Companhia de Terras aqui no norte do Paraná, na cidade de Londrina. Apesar da comprovada excelência e fertilidade das terras, corriam rumores sobre a existência de maleita endêmica no rio Tibagi e adjacências, e os comentários sobre uma região inóspita, habitada por animais selvagens. Então, partindo de Cambará, com um grupo de 8 japoneses, ele realizou a venda do primeiro lote para o senhor Mitsuji Ohara, no dia 27 de março de 1930. Começa a vender em 29 e não vende nada. Quer dizer, aquele negócio era um desesperador. O Lobo era um empresário sério e ele ficou aguentando, porque a empresa tinha um capital gigante e o governo brasileiro resolve proibir a plantação de café no Brasil. Que é uma crise de superprodução. A partir de 29 e de 30, o governo Getúlio está queimando café para tentar regular a oferta no mercado internacional, né? Isso quebrava o negócio. Devido às incertezas e almejando dar visibilidade às terras do norte do Paraná, Lord Lovat viabilizou a vinda dos príncipes do Reino Unido a essa inóspita região, provando seu prestígio e proximidade com a monarquia britânica. O aristocrata acompanhou pessoalmente o desvio feito no itinerário daquela turnê real no início de 1931. A visita deles era uma visita oficial do Reino Unido à América do Sul. O Brasil não estava nesse roteiro, eles não viriam para cá. Ele catou o filho, ele para o Brasil, mandou o filho para Buenos Aires, falou assim: quero os príncipes em Cambará. Em março agendaram os príncipes em Cambará. Para que ele usou a viagem dos príncipes a Cambará? Para levar lá o interventor Turinho. Foi uma jogada política e diplomática. O Zé Maria Whittaker, que era ministro da Fazenda, era colega de escritório do Domingos Sampaio. E ele falou: precisamos negociar uma exceção para quem não planta café nessa lei. E depois desta reunião com os príncipes aqui, a proibição foi atenuada, excluindo o norte do Paraná. He had a heart attack at the racecourse. Indo ver o filho correr de cavalo no dia frio, com os cavalos que ele comprou depois de ganhar no cassino de Monte Carlo, o filho saiu andando, caiu desmaiado e morreu. Miguel caminha por um cemitério ao ar livre. O espaço é cercado por árvores altas e áreas de grama. Ao redor, há diversos túmulos de pedra, de formatos e tamanhos diferentes, distribuídos pelo terreno. Miguel segue por um caminho estreito entre os túmulos e para diante de uma lápide. Na pedra, é possível ler o nome Lord Lovat. A câmera se aproxima da lápide, mostrando a superfície marcada pelo tempo. Em seguida, a imagem corta para Miguel em frente à entrada de uma capela de pedra. A construção tem uma porta central e janelas altas. Miguel permanece parado diante da entrada. Com honras e conforme manda a tradição escocesa, Simon Joseph Fraser, o 14º Lord Lovat, foi sepultado em fevereiro de 1933, aqui, na capela de St. Mary's Escadale, no condado de Inverness-shire, nas Highlands. Não houve uma modificação
nos rumos do empreendimento depois do falecimento dele. Estranhamente foi quando o negócio começou a dar certo. Tinha uma cidade atrás da outra, muita propaganda. A gente teve um faroeste aqui no norte do Paraná e a gente teve isso de um modo muito intenso. Porque se nos Estados Unidos isso aconteceu durante o século XIX, aqui a gente teve em poucos anos, né? O caráter planejado da própria propaganda, de como que essa cidade ou esses núcleos, eles seriam colocados para o conhecimento das pessoas. A propaganda, às vezes, ela queria induzir uma ideia de civilização que ainda não se tinha construído. Então, se a gente for olhar as plantas que foram produzidas, muito dessas plantas existiam desenhos de edifícios de 12, 15 andares. E a gente está falando de uma fronteira. A Companhia de Terras foi extremamente eficiente nisso, né? Da ideia de que não se encontrariam determinados males que no resto do Brasil se encontrava, como saúva, etc. Que haveria toda essa ideia de uma terra de promissão, né? Tudo isso aí era dito em parte verdadeiro, em parte exagerado. No próprio lote, derrubava a árvore e ali eles tiravam as tábuas com serras. Há depoimentos, se conseguisse tirar madeira na época e vender essa madeira, valeria mais do que a própria terra. Mas era impossível tirar, até que chegou a ferrovia e aí que começou verdadeiramente a devastação. À medida que se aproxima de Londrina, a composição ferroviária vai atravessando cafezais extensos e bem formados. Bom, a empresa, ela representou, antes de tudo, como se diz, a recepção. Antes mesmo de fazer o escritório, ela fez o hotel. Ela que tinha os guias. Tinha quem tomasse conta da tropa de burros e mulas. A companhia realmente dava apoio. Ela, então, a primeira sede está em Londrina. É uma ocupação, digamos, provisória, no sentido de construir madeira, com o material que a gente tem na região. A Emergência de Londrina faz parte, então, de um projeto de ocupação de todo esse território. Encabeça, né, um projeto que seria de cidades médias, pequenas e médias, né, e formação de povoados, né, dando suporte a todo investimento agroimobiliário, e que servia como polo de atração, né, para colonos, né, para pequenos investidores. Com ampla equipe e disposição, a Companhia de Terras Norte do Paraná deu sequência à venda de lotes nas demais cidades que lançou. O trem tinha muita gente. Era o veículo mais certeiro de chegar ao destino, porque avião também tinha um movimento muito grande, mas era elitizado. Ônibus, você não tinha certeza de chegar, era muita lama, encalhava muito. Então chegaram os alemães, chegaram italianos, chegaram japoneses, mas também chegaram aqui armênios, libaneses. Num primeiro momento, elas não se misturavam muito. Política muito diferente das outras empresas naquele momento, que é permitir que esses grupos migrantes e imigrantes, embora já imigrados para o Brasil, eles formassem colônias étnicas. E isso é muito mal visto naquele contexto histórico, que afirmam que os imigrantes japoneses, inclusive, estariam entrando no Brasil, formando quistos étnicos, roubando o emprego dos brasileiros, por aí vai. Meus avós vieram para cá com um pedacinho de papel, românticos, imaginando um Eldorado, e aí encontraram uma selva, e nessa selva fizeram sua cabana de palmito, e sobreviveram. Os animais selvagens, os papagaios, tucanos,
Para eles era um impacto como se isso aqui fosse um paraíso. Eles descrevem que, em honra aos tigres, eles achavam que eram tigres, mas eram onças, até um vizinho teve os seus porcos atacados por um desses tigres, né? Tem alguma fotografia que abateram onça, mas não uma grande quantidade de onças, esse registrado por aqui. Veados, bastante, pequenos animais. Era uma vida bem selvagem, né? Muito macaco. Em certos lugares tinha muito frango grande, jacu. A coisa mais bonita é que as mulheres cantavam. Diziam as pessoas que cada homem conhecia a voz da sua mulher. E como no café você não é visto, você tem que ser ouvido para o homem saber onde é que está a esposa. Havia uma grande noção do pertencer. A ideia de um empreendimento agroimobiliário representava, né, uma readequação, né, dessa presença inglesa, né, no globo, né, um momento de transição, né, e que vai colapsar com a Segunda Guerra. Né? Com a intensificação da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido determinou a repatriação de investimentos britânicos privados que haviam sido feitos no exterior. Integrando os aliados contra os países do eixo, buscaram com aquela medida financiar tropas nas frentes de batalha. Aqui nós tivemos o fenômeno da alteração de nomes de cidades, sobretudo aquelas que tinham nomenclatura alemã. É o caso de Neudanzig, que vira Cambé. Né? É o caso de Rolândia, que passou a ser Caviuna, mas no pós-guerra volta a ser Rolândia. Então a gente tem caso de prisões por você estar falando alemão, falando italiano, falando japonês. O caso mais grave talvez seja com os japoneses, que aí já tem um problema também, que havia um racismo contra os japoneses, que não existia com os europeus, etc. Então, assim, teve essa questão deles terem que portar salvo-condutos para mudar de cidade, teve proibição de circulação de imprensa étnica, proibição de você ter aparelho de rádio. Naquele momento não estamos falando de Inglaterra, estamos falando do Império Britânico, que ocupa praticamente 1/4 da terra. Só que a Segunda Guerra, especialmente, foi um dreno tão absurdo nos recursos britânicos que eles tiveram também que apelar para outras fontes. Então chegou o momento que eles simplesmente começaram a vender tudo, para transformar tudo aquilo em dinheiro, para conseguir pagar o esforço de guerra. O grupo criado por Lord Lovat também sofria pressões do governo nacionalista de Getúlio Vargas. Não restando alternativas, viram-se em uma lista de empresas estrangeiras que foram colocadas à venda em 1942. Então, havia um temor dos acionistas de que eles não só perdessem os rendimentos, mas perdessem a posse dessas terras. E é por conta disso que eles decidem fazer o negócio com o governo e os empresários brasileiros. Conhecendo o potencial do empreendimento, um antigo personagem ganhou protagonismo ao organizar os investidores brasileiros que arrematariam aquele negócio. Com a palavra, o Dr. Gastão de Mesquita Filho, contemporâneo dos iniciadores da colonização que gerou este progresso. Ele ficou sabendo da venda da empresa na visita numa corretora aqui em São Paulo, e aí ele procurou o amigo dele, Gastão Vidigal, para ver se conseguiam fazer um negócio. Com a guerra, o governo brasileiro e o governo inglês fizeram um acordo que é: eu forneço para você material de guerra, o que você quiser comprar do Brasil, e você fica me devendo em libras esterlinas numa conta gráfica, quer dizer, uma conta que você não precisa me pagar em dinheiro, mas está lá anotada a dívida. Aí veio a ideia dos donos da companhia: vamos vender. Eles avisaram ao governo inglês que eles tinham interesse. Então temos dois governos, inglês e brasileiro, uma conta gráfica tesouro a tesouro, operada por Banco da Inglaterra e Banco do Brasil. O que faltava? Um agente brasileiro que se dispusesse a comprar aquilo lá. Os 2 anos tentando uma aprovação final, que dependia do Getúlio Vargas. Então eu queria ouvir o ministro do Exército,
que eu ouvi o ministro da Marinha, não tinha nada contra, mas falava que o Getúlio pedia mais um parecer para postergar o negócio. O Gastão sabia exatamente o valor contábil de tudo, porque ele era acionista. E ele fez uma coisa que foi corretíssima. Ele falou, eu não vou... E ele fez uma oferta para comprar as duas coisas, a ferrovia e a Terras do Norte do Paraná, as duas subsidiárias, na situação de guerra para os dois lados. Aliás, três, porque rapidamente o governo brasileiro percebeu e falou, bom, mas muito bom, mas eu tenho planos para essa ferrovia. A ideia dos brasileiros era comprar as duas empresas, mas acabaram, quer dizer, tendo que abrir mão da ferroviária e ficar só com a colonizadora. Nesse momento, o cara lá do plano na mesa de bilhar estava virando dono da empresa que ele viu nascer, que foi uma oportunidade única, porque ele se associou a um banqueiro. O Gastão Vidigal era diretor do Banco do Brasil e dono do banco que comprou, que é a Mercantil. Em 44, fevereiro de 44, a Terras do Norte do Paraná passou o grupo cujos controladores societários eram Gastão Vidigal e Gastão Mesquita Filho. Não precisou fazer nada para uma empresa estrangeira virar uma empresa brasileira, porque ela já era. O governo ficou com a ferrovia e bola para frente. Vista aérea da cidade de São Paulo, muitos prédios altos, de diferentes cores e formatos, ocupam quase todo o enquadramento. Entre os edifícios, aparecem ruas largas e áreas com árvores. Surge o texto na tela: São Paulo, capital. Corte para outra vista aérea, mais distante, mostrando uma grande concentração de prédios até o horizonte. No primeiro plano, um edifício alto com uma antena no topo e uma bandeira tremulando. Surge o texto na tela: Fase brasileira. Corte para uma rua no centro da cidade. Pessoas caminham em diferentes direções. Miguel, vestindo terno cinza e gravata, caminha pela calçada em sentido oposto a um homem mais jovem, de moletom cinza, usando fones de ouvido. Outras pessoas passam ao redor. Corte para a fachada de um prédio escuro. No alto da entrada está escrito: Prédio Álvares Penteado. A câmera desce e mostra Miguel, de costas, parado diante de uma grande porta metálica ornamentada. Surge o texto na tela: Rua São Bento, número 329. E aconteceu uma coisa interessante, porque chegou na Rua Tibagi, já no final do dia, e não havia espaço para o caminhão da mudança. Então, o meu avô ficou para trás, esperando a próxima balsa. A minha avó já seguiu, tomou a jardineira que existia naquele tempo, não era ônibus, e veio com os filhos todos para Londrina. Ela chegou lá e eles chegaram e não sabiam para onde ir. Mas aí existia nessa época já um senhor e ele encontrou minha avó lá com as crianças. Ele então pegou a família toda e levou para a casa dele, serviu jantar para as crianças, para todo mundo, arrumou cama e eles ficaram acomodados. Até que no dia seguinte meu avô chegou. Todo mundo se ajudava. A companhia sempre se preocupou com isso, né? E ela sempre incentivou a constituição desse serviço de balsa, porque nós temos grandes rios aqui na região, né? O rio Parapanema, o rio Tibagi, o Pirapó, enfim, o Ivaí. E eu acho que uma parte muito significativa foi o apoio que ela deu à criação da aviação Garcia. E ela foi fundamental, principalmente no transporte de pessoas, né? Contribuiu muito para o desenvolvimento da região. Foi meu pai que começou a trazer para o caminhãozinho dele os tijolos e as telhas de barro que ele pegava em Jataí, passava a balsa e trazia. E depois ele vendo que tinha muito movimento de pessoas, a companhia tinha uma jardineira. Ele resolveu transformar o caminhão dele em jardineira para ajudar no transporte das pessoas. Tinha muita gente para ver essa colonização que estavam fazendo aqui. Locomotiva de tudo isso era o café. E esse grande desenvolvimento baseado na cultura cafeeira vai vir mesmo pós-1945. As terras colonizadas eram divididas em lotes com área média de 12 alqueires, tendo a frente voltada para uma estrada de acesso, traçada acompanhando um espigão e o fundo cortado por um curso d'água. Na parte alta, o colono desenvolvia sua atividade agrícola básica, cultivava café.
Na parte baixa, construía sua casa, plantava sua horta, criava pequenos animais para consumo próprio, formava seu pequeno pomar. Tinha um pastinho, criava umas poucas cabeças de gado e morava mais perto do córrego, do rio. A criação de suínos é um dos melhores negócios na região e muitos pequenos lavradores criam animais de excelente raça. A criação de bons animais para montaria e carga é extremamente útil aos pequenos e médios lavradores. O gado bovino é criado para leite e corte. Há centenas de alqueires e boas terras transformados em invernadas, comportando para engorda diversas cabeças por alqueire. De Londrina, o escritório técnico da Companhia de Terras Norte do Paraná foi instalado em Mandaguari. E de lá, vislumbrando abrir novas fronteiras, os seus gestores trataram de investir em um conceito urbanístico chamado Cidade-Jardim. As estradas continuam a penetrar a terra virgem, rumo ao novo objetivo urbanístico da companhia, a fundação de Maringá. Beth deu o nome de Maringá. Quando eu era menino e eu vi essa história pela primeira vez, eu entendi que era o nome do cavalo dela. Depois fiquei descobrindo que era Gilberto de Carvalho, a música de Gilberto de Carvalho. Dá para falar que o nome Maringá já tinha sido atribuído ao Ribeirão Maringá. É a canção, mas como atribuição é primeiro a água e depois para o povoado. O Maringá Velho, ele é o clímax de uma organização mínima de um espaço urbano para atender às necessidades de um povo que está internado na mata. Quando a Maringá Novo foi sendo aberto, dando condição de ocupar, eles evitaram construir no Maringá Velho. Maringá, ela tem um traçado com uma organicidade maior do que Londrina e permitia com que em algum momento, mesmo no terreno acidentado, nós caminhássemos em nível. Eles contratam um engenheiro, o Jorge Macedo Vieira, que naquele momento ele estava construindo, projetando muitos bairros paulistanos e tem toda uma referência da cultura urbanística da época. E eles resolveram fazer uma cidade de 200 mil habitantes de cara, desenhada, etc e tal, enfim, um planejamento urbano acima do que já era bom na companhia. O sucesso foi extraordinário. Numa expressiva cerimônia realizada em maio de 1947, a qual contou com a presença dos diretores e funcionários da companhia, autoridades do distrito e convidados, foram iniciadas em Maringá as vendas de datas, lotes e pequenas glebas de terra. O projeto urbanístico de Maringá foi desenvolvido a partir de orientações dos engenheiros e acionistas da Companhia de Terras, Cássio da Costa Vidigal e Gastão de Mesquita Filho. Ela já constrói o prédio da companhia na esquina da Gilberto Carvalho com a Duque de Caxias. Então eles aproveitam para fazer a parte comercial, a parte técnica toda lá, inclusive garagem dos veículos, porque eles tinham que cuidar da região. O gerente da companhia daí morava na outra quadra, né? O Alfredo Werner Niffel era o nosso chefe mesmo. E que carinhosamente a gente chamava ele de pai, porque ele era um homem, um suíço, muito sério, coisa e tal, mas era de um coração enorme. O pessoal chegava no balcão, o pessoal ia lá, pegava o cartão e calculava lá os jurinhos lá que deu, e do lado já ia no caixa, ou também para comprar alguns lotes. Era o balcão de negociação da colonização. A companhia era uma autoridade, e o que a gente notava era uma distinção dos funcionários, né? Tinha o senhor Aristides, ou o doutor Aristides Souza Mello, gerente, aqui depois que o Arthur Thomas deixou de ser, um engenheiro chique, educado, bacana. A sala de diretoria era composta da mesa, onde, quando vinham os diretores, pelo menos uma vez por mês vinham de São Paulo. Dr. Herman Moraes Barros, Dr. Gastão Mesquita Filho. Ele era cunhado do meu avô. Então meu avô chamou o cunhado para trabalhar com ele. E naquela época, o cargo de diretor ou presidente da companhia era um cargo mais honorífico. E o cargo mais importante era o de diretor superintendente. Mas se há alguma coisa que desejamos com grande convicção,
transmitir para os que acompanharam a jornada é a fé que depositamos em 4 princípios básicos que nortearam nossa ação. Primeiro, livre iniciativa. Segundo, a garantia do direito de propriedade. Terceiro, o estímulo do lucro. Quarto, o elemento humano diferenciado, o pioneiro, que abandonou seu conforto, sua paz e às vezes sua família numa demonstração de energia invulgar em zonas do país velhos e cansados em busca de um futuro mais risonho. Com o sucesso do empreendimento, em pouco tempo, vilarejos tornaram-se distritos e mais tarde municípios, os quais forjaram as suas próprias lideranças políticas. Na disputa pelo poder, aquela conjuntura ocasionou conflitos em algumas regiões da área colonizada. Eu diria que a companhia buscou, como buscaria qualquer outra empresa, essa convergência com o poder público. No caso de Londrina, ela encontrou, já antes da fundação do município, um agente político experiente, que era o Willie Davis. Então a eleição do Willie Davis, ela mobilizou 200 eleitores. É mais fácil você influenciar uma quantidade pequena de eleitores com o poderio econômico da companhia do que aconteceria, por exemplo, em Maringá, que já está numa outra fase, fase histórica. O que vai se formando nesse momento na cidade? Uma camada de pequenos proprietários, né, de profissionais liberais, de comerciantes, que era uma forma dessa camada local ascender ao poder político. Então, para a companhia fazer a transposição, tinha que enfrentar circunstâncias que eram novas para ela e com uma massa demográfica em deslocamento. Então, a população do Paraná de 40 em diante, ela se acelera. Lote não vendido. Para o município é interessante taxar a companhia para ela pagar imposto municipal, né? E para a companhia não é interessante fazer isso num primeiro momento, né? Por outro lado, é melhor a companhia continuar gastando dinheiro com o hospital do que passar para a prefeitura. São conflitos que aconteceram. Exatamente essa ausência, por muito tempo, de um poder público permitia que essas empresas, digamos, extrapolassem um pouco, ou muito, as suas funções. Quando você tem um município, você tem que fazer essa transferência. Isso é um processo inerente. No começo ela era dona de toda a terra. Então, a rua é uma propriedade da companhia que depois é doada quando tem prefeitura para ser via pública. A companhia doava, via se era um templo religioso, se era um órgão do governo federal que precisava, ou mesmo estadual, ou fazer, por exemplo, uma casa de saúde, o corpo de bombeiro que precisasse. Foi tudo feito doação e tinha uma cláusula de reversão. Não podia vender, não podia transferir para outro sem anuência da Companhia de Melhoramentos. Nesta região, o homem pode decidir onde surgirá uma nova cidade. E a cidade surgirá. O Paraná foi o milagre da livre iniciativa no setor da colonização. Não é à toa que a expressão pioneiro é uma expressão de origem militar. É aquele que vai na frente para confrontar um território inóspito. Quem são os heróis nessa narrativa? São os chamados pioneiros, e esses pioneiros são aqueles que chegaram aqui, tinha floresta, desmataram. A gente vai ver pessoas orgulhosas em cima de uma peroba derrubada. Com a progressiva venda de suas glebas e diante da dificuldade em adquirir mais terras para lotear e colonizar, a empresa acabaria sendo obrigada a encerrar suas atividades se não diversificasse seu campo de atuação. Foi o que fez. Eles já sabiam que tinham muita terra para vender, mas que isso em poucos anos ia acabar. Eles partiram para outras alternativas de empreendimento. Foi a Companhia Elétrica de Londrina. E aí já constroem a usina do Salto Apucaraninha, que foi fundamental para o desenvolvimento dos primeiros núcleos urbanos. Eles começaram a pensar em cimento, logo depois ferro. E aí eles começaram a perceber que eles tinham que virar uma indústria de bens de capital. E para isso o nome foi mudado de Companhia de Terra do Norte do Paraná para Companhia Melhoramentos Norte do Paraná.
em 1951. Mudou todo o estatuto da empresa para permitir que ela aplicasse em outros negócios. Aí vieram até Jussara, que foi criado um local ali onde os tropeiros paravam. E de Jussara abriu picada. Quando chegou aqui em Cianorte, o início foi no 15 Alqueires, que eles falavam. Era o endereço telegráfico da companhia na época. É que a companhia, quando ela entrou em Cianorte, não tinha estrada e não tinha ponte no Rio Ivaí. Então isso demandou uma aventura muito grande. O Wilson Ferreira Varela, ele foi o comandante de um grupo de mais de 200 homens que devagar iam derrubando a mata e abrindo a estrada. Dentro de uma ideia de maior organicidade, de contratação do paulista, muito talentoso e responsável, Jorge de Macedo Vieira, urbanista, nós instalamos Maringá e Cianorte, que acabam convergindo para elementos muito importantes do desenho urbanístico, que é uma acomodação mais delicada, vinculada à curva de nível, ancoradas às linhas férreas. Uma cidade de jardim, ela foi pensada para ser uma cidade extremamente planejada. Nós conseguimos observar isso quando nós olhamos para Maringá e para Cianorte. A primeira leva de pessoas aqui era paulistas e mineiros. Era uma correria, eles vendiam muito. Teve corretor aqui que ficou milionário. Para consumir a água tinha que abrir poços profundos, que iam até 60 metros, porque aqui não é terra roxa, aqui é faz parte do grupo arenito de Caiuá. E foi ali, nessa região, que o Wilson Varela entrou em contato com aqueles caboclos que moravam no meio da mata, que eram conhecidos como sutis. Na virada do século XIX para o século XX, já não tinha mais índios aqui, mas tinham caboclos, que eram cafusos, né? Uma mistura de índio com branco. Os povos originários, eles já estão assentados nas terras indígenas. Só que eles faziam um manejo do território muito mais amplo, desde lá do Rio Tibagi até o Rio Ivaí. E os topógrafos que estão medindo, fazendo as estradas, estão tendo contato com pequenos grupos deles que escutam, vê barulho, tem vestígios. Os topógrafos param um jipe, né, para colocar água no radiador do jipe, e eles escutam um grupo de caigangue. Aí, de novo, a legislação boa do Brasil. Qual era a política que adotou? Encontrou índio, leva para o posto. O Serviço de Proteção Índia no Paraná foi instalado da maneira mais simples possível. Isso é uma política que evitava o conflito. Tem que dizer, não, o passado pertence aos pioneiros, mas também pertence a outras populações que estavam aqui há 13.500 anos. O Umuarama representou o gesto pioneiro da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná em área nova, onde as características de solo já aconselhavam algumas modificações nos planos de colonização. Por volta de 1950, a Universidade Federal do Paraná ela vai fazer um estudo sobre os índios, né, chetás, na fazenda Santa Rosa. Então já tem algumas colônias ali e tudo mais. O Raimundo Durões, com alguns sócios, ele adquire terras, essa fazenda ali, que passa a se chamar, né, de Gleba Cruzeiro, e após isso começa a abrir a mata e tudo mais. Ele era conhecido como o Rei do Café. Mas ela não desistiu da ideia de continuar adquirindo terras, né? Tanto é que em 52 ela adquire 30 mil alqueires do Raimundo Durães, que havia sido corretor da companhia. O Umuarama quer dizer lugar alto, ensolarado, onde os amigos se encontram. Além de ter inspirado o nome de uma das cidades da região, Joubert de Carvalho retornaria ao noroeste do Paraná para inaugurar outro empreendimento da companhia. O médico e compositor participou das solenidades que demarcaram o lançamento de Umuarama,
núcleo mais a oeste do projeto imobiliário. Assim como feito em outras oportunidades, a empresa viabilizou uma grande festa. Onde aí nós temos a gleba Umuarama, né, que passa depois a se chamar Umuarama, em 26 de junho de 55, então ainda a mata virgem, algumas poucas casas, né, eles chegaram de avião, para você ter uma ideia, porque eles não conseguiam chegar via estrada, né, pelas condições que tinham ali. Estava muito frio por ser junho, então foram assinada a ata de inauguração por mais de 110 pessoas, né? Então vieram os diretores da companhia, foi muito importante, então fizeram um churrasco muito grande e foi realizada a primeira missa pelo Frei Estevão, né? Então oficialmente foi colocado o escritório ali, mas já existia ali o Vladimir Babikov, que era o engenheiro responsável, né? O Manuel de Mesquita, que também assinava como responsável geral ali. Não faz muito tempo, esta cidade era a entrada do sertão, com muita poeira em dia de sol e muita lama em dia de chuva. Ao redor das ruas mal traçadas por entre troncos semi-carbonizados, via-se a mata com altas perobas, figueiras, paus d'alho, padrões de terra fértil. Embora a terra dela fosse numa área menor, mas ela influiu praticamente em quase 100 mil quilômetros quadrados. A companhia representa uma grandeza proporcionalmente inédita. Nunca se povoou tão depressa em tão pouco tempo. Que sim, a gente pode afirmar que esse é um dos grandes empreendimentos de planejamento regional e urbano no país, no mundo, naquele momento. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná desenvolveu seu projeto imobiliário em uma área superior a 545 mil alqueires paulistas, o equivalente a 6% do território do estado do Paraná. Até 1967, foram implantadas 63 cidades e patrimônios, com infraestrutura planejada e paisagismo proveniente de um horto florestal próprio. Então ela pegou o meu avô para começar a formar áreas. Então essas fazendas, do eixo Maringá, Nova Esperança, Paraná City, ali meu avô formou 5 fazendas para a companhia. E para o eixo Maringá, Umuarama, Cianorte Umuarama, tinha o Dr. Paulo Moraes Barros, que era o responsável pelas fazendas de lá. E eles partem para a questão energética com a construção da usina de Jussara, né? Que é a destilaria de álcool. A companhia já tinha uma usina de açúcar, então foi uma segunda unidade, não foi a primeira. Quando houve o advento do Proálcool, a companhia tinha terras ali. Passo natural. Em 1981, começou a plantar cana ali na região. A Melhoramentos, como tinha muito negócio e muita descentralização, né, só foi mudar em 94, quando os dois grupos se separaram. Foi um ano que a companhia começou a se reestruturar, com demissões de funcionários, mudança de cultura. Então foi um momento, mudança também de cenário econômico. A gente já foi atrás de indicadores de desempenho e outras metodologias ligadas a comportamento humano que faz com que você conquiste as pessoas. Vista aérea de uma área verde densa,
No centro, um curso de água azul corta a vegetação. Uma passarela de madeira atravessa o rio e leva a uma pequena estrutura circular coberta, cercada por árvores. Corte para máquinas agrícolas em operação. Grandes colheitadeiras verdes trabalham lado a lado em uma plantação. Caminhões acompanham a colheita ao lado da lavoura. Corte para uma vista aérea ampla de áreas rurais. Grandes faixas de terra alternam tons de marrom e verde. Caminhões seguem por estradas de terra entre os campos. Corte para um complexo industrial. Grandes tanques cilíndricos brancos aparecem em primeiro plano, interligados por tubulações metálicas. Outras estruturas industriais ocupam o fundo. Uma pessoa caminha no pátio. Corte para uma vista aérea urbana. Um edifício alto de fachada clara e escura ocupa o centro da imagem, cercado por prédios residenciais. Corte para o interior de um prédio. Miguel, homem de barba, óculos, terno cinza e gravata, caminha diante de uma parede de madeira com o logotipo e o texto: Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Miguel segue por um corredor interno com paredes de vidro e iluminação linear no teto. Corte para Miguel parado diante de uma imagem emoldurada na parede, observando o conteúdo do quadro. Em 2011 eu separei dos meus irmãos. Na sociedade éramos eu e 3 irmãos e mais 2 primas. Eu fiquei sócio de minhas 2 primas e meus irmãos ficaram os 3 juntos numa outra sociedade. Negociando com minhas primas, eu trouxe meus filhos para trabalharem comigo em 2016, entre 2016 e 2018. A Melhoramentos ela chegou a ter um monte de empresas. E aí isso foi sendo simplificado até o momento que nós chegamos a ter a Kaiowá como holding e a Melhoramentos como operacional. Mas nós criamos a Melhoramentos de Desenvolvimento Imobiliário, que ficou com a parte de desenvolvimento imobiliária urbana, vamos dizer, que faz loteamentos e ainda vende os lotes. Alguns números assim que a gente considera são esses, são em torno de 5 mil colaboradores, uma área plantada de cana superior a 100 mil hectares, um parque industrial que nos permite moer 8 milhões de toneladas, um faturamento que está próximo a 2 bi. A gente tem o time profissional e a família que acompanha as operações de perto, uma confiança tremenda nas pessoas, você tem que delegar, entregar, confiar e acompanhar. Ao longo da vida você vai tendo contato com pessoas que nasceram, cresceram lá no norte do Paraná, e às vezes em São Paulo, em outros lugares, e conversando com elas, realmente você começa a ter uma dimensão do que representa a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná para a região. Não é uma frase, é uma palavra, gratidão de todo esse pessoal que trabalhou para que a empresa estivesse aqui. Talvez seja a lição que meu avô deixou, né? O trabalho. E está dando certo. Então a gente acha que de um jeito simples dá para continuar usando o bom senso. Isso fazer com que se perpetue o negócio. É claro que o desenvolvimento do norte e do noroeste do Paraná também contou com outras iniciativas privadas e, sobretudo, com ações do poder público. Hoje, essa é uma região de grande representatividade que, guiada pelo planejamento, chega ao presente mirando novos desafios. Que o futuro seja pautado pelas conquistas daqueles que enfrentaram e superaram as incertezas do passado, e que venham as próximas décadas, repletas de boas companhias. Vista da Catedral de Maringá ao entardecer. Produção executiva: Caio Cesaro, Eliton Oliveira, Felipe Cosmos e Gabriel Campos. Apresentação: Miguel Fernando. Direção de arte: Ana Júlia Presa de Campos. Direção de fotografia e estilo: Lírica Aragão. Roteiro e direção: Miguel Fernando.